Olá, nono ano! Então vamos lá, cansaço, né? Mas é normal. Na aula passada eu passei um quiz sobre regiões polares para vocês, pegando o foco do movimento de rotação e translação, que ajuda a definir essas regiões polares. Não foi isso? Então eu tenho a formação do Polo Norte acima do Círculo Polar Ártico e a formação do Polo Sul abaixo do Círculo Polar Antártico, não é isso? O eixo de inclinação é que acaba delimitando as linhas imaginárias mais importantes. Por exemplo, o ponto em que o Sol para de atingir. Ou seja, o Sol atinge com o eixo de inclinação e o movimento de rotação, o Sol deixa de atingir aquele lugar e passa até, em alguns lugares, até 6 meses sem atingir, fazendo as regiões polares. Não é isso? Aí seria o Círculo Polar Ártico de um lado e o Círculo Polar Antártico do outro. A maior incidência do Sol se dá no hemisfério norte e no hemisfério sul, e ele vai até um certo ponto no hemisfério sul e até um certo ponto no hemisfério norte. Por isso que se estabeleceu o Trópico de Câncer no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Tá certo? Então essas linhas elas não são por acaso. Tá ok? Então nós temos essa formação das regiões polares. Tá ok? Existe biodiversidade na Antártica? Claro que existe. Vou já mostrar para vocês. Tá certo? Então, o Polo Norte, claro, e a gente subentende também a calota polar. Né? Calota é tipo aquele negócio do carro. Aquela calota fica ali na roda, no pneu do carro. Como aparenta, né? Tem um nome lá, calota polar. Em cima, que é coberta de gelo, e embaixo, que é coberta de gelo. Polo Norte e Polo Sul. Certinho? Vocês viram que eu falei sobre o afélio. O que é o afélio? É o ponto, até uma das perguntas do quiz. Certo? É o ponto que a Terra fica mais distante do Sol. Fazendo com que o Sul, a Antártida, fica mais fria do que o Polo Norte. Assim, se contar todos os picos de friagem. Por exemplo, o Polo Norte alcança isso de frio, o Antártico alcança isso. Por conta, uma das coisas que explica isso, claro, é o afélio, o momento em que a Terra está mais distante do Sol. Certo? Ó, tem uma coisa que a gente deixa, quem quiser pensar, que pense. Tem muita gente que diz que a Terra, os terraplanistas dizem que a Terra é plana. Mas uma das coisas que explica esse fenômeno, certo? A inclinação, a inclinação, certo? Por quê? Porque a Terra ela fica exposta diferentemente, por isso que é ao contrário as estações do ano no hemisfério norte e no hemisfério sul, eu expliquei isso, certo? Então, a esfericidade da Terra é que explica isso, porque ela é esférica e ele tem essa inclinação no seu eixo. Então uma parte fica mais exposta ao Sol, no movimento de translação. Tá? Então isso que vai explicar as estações do ano. Tá? Isso que vai explicar porque que algumas áreas do planeta o Sol não atinge. O Sol não chega em determinado período do ano. Mas em outro o Sol não para de atingir, fica atingindo direto. Né? Que faz com que alguns lugares fiquem metade do ano no escuro e metade do ano claro. São lugares muito raros, mas existem. Tá bom? E o próprio movimento de translação, que além do periélio e do afélio, tem os seus solstícios e equinócios, certo? A Terra não faz uma rotação perfeita. Ela tem momento que ela está mais distante, como eu já expliquei. Né? Então isso explica a formação das calotas polares ou das regiões polares, que a gente sabe que um dos grandes problemas, e a gente vai falar isso lá no módulo 4, um dos grandes problemas e um dos grandes medos do homem para o futuro, para garantir que este planeta esteja habitado para gerações futuras, é exatamente o aquecimento global, certo? Que pode provocar o derretimento dessas neves dos polos, fazendo com que os oceanos subam seus níveis,
certo? Fazendo com que cidades litorâneas fiquem debaixo d'água. E nossa cidade aqui, Fortaleza, é uma cidade litorânea. Ou a cidade toda ou parte da cidade, que também não é assim, ele vai derreter de uma vez, lá vem, não é assim, né? Mas ele derretendo aos poucos, o nível tende a subir, e cidades e lugares que estão mais, digamos assim, mais para dentro do mar, ou lugares que estão mais para dentro do mar, tendem a sofrer mais rápido. Por exemplo, a Holanda, que é considerada como um país baixo, que soterrou o mar para ter mais área de cidade, de agricultura, né, e tal, e fez diques, mas aí o mar subindo ele pode comprometer mesmo esses diques sendo de alta tecnologia e mesmo esses diques serem altamente resistentes. Mas contra as forças da natureza a gente sabe que é meio complicado. E também Veneza, na Itália, né, que várias ruas de Veneza são hidrovias. Certo? Então tem toda esta problemática. Tá? Então vamos dar só uma voltinha pelo módulo 3. Certo? Módulo 3. Então nós falamos sobre, módulo 3, capítulo 5, Oceania. Certo? E regiões polares. Então falamos, claro, demos destaque à Austrália e à Nova Zelândia, principalmente para a Austrália. Demos destaque à Grande Barreira de Corais. Foi isso? Está bem aqui também. Espera aí. Aqui. Grande Barreira de Coral. Certo? A Grande Barreira Australiana. Maior organismo vivo do mundo. Que também está sofrendo por conta do aquecimento global. Que aquece a temperatura do mar. Tá? Aí nós temos os atóis. Né? Que é aquela formação de ilhotas. Né, formam os atóis, e tem muito lá na Oceania, a Oceania que é formada pelas ilhas da Micronésia, Melanésia, Polinésia e por aí vai, certo? Que a Austrália era uma colônia penal, que foi colonizada pela Inglaterra e que sofreu com a geração roubada, estão lembrados? E eu mostrei alguns vídeos super interessantes sobre a Oceania, certo? Lembrando que a Austrália e a Nova Zelândia são países recentes, em termos de no que se refere às suas independências, que já são desenvolvidas. E o Brasil já faz tempo que é independente, e cadê este desenvolvimento do nosso país, né? Pronto. Então tem aqui as regiões polares. Polo Norte, Polo Sul. Ou melhor, Polo Sul, Polo Norte. Tá? Então, nós temos a Antártida, no Polo Sul, certo? E nós temos o Polo Norte, naquela região lá que engloba alguns continentes, né? Por exemplo, a América tem áreas no Polo Norte, a Ásia tem áreas no Polo Norte e a Europa tem áreas no Polo Norte. Fora esses três continentes, nem a Oceania e nem a África, e claro, nem a Antártida, que é o continente gelado do Sul, tem áreas no Polo Norte, claro e evidentemente. Certo? Vocês lembram que existe um aparelho, que hoje ele ficou meio rudimentar, né? Ele ficou meio obsoleto, a palavra certa é obsoleto. Rudimentar ele já era, né? Mas ele ficou obsoleto com a invenção do GPS. Então o GPS, ele é aquele aparelho que estabelece a sua coordenada geográfica, né? E o que é coordenada geográfica? Coordenada geográfica. Eu sei bem que a posição do indivíduo no planeta é de uma coisa, então. Mas a bússola foi fundamental, ela teve sua fundamental importância em determinados períodos, assim, a partir de um certo período ainda daquelas grandes navegações. No começo eles usavam mais as estrelas, não tinha a bússola ainda, mas depois a bússola aparece no caminho dessas pessoas, certo? Então ela passa a ser, assim como o fogo foi uma coisa que quando o homem ele aprende a dominar, foi uma coisa essencial para ele, né? E hoje uma coisa tão fácil de fazer, a gente risca um fósforo e já era, né? Então a bússola também, ela libertou o homem de estar dependendo de se orientar pelas estrelas, porque ela aponta para o norte. Mas qual o norte? O geográfico ou o magnético? Claro que a bússola aponta para o norte magnético, certo? E vai mudar, mas vai demorar muitos milhões de anos ainda para mudar, tá? O magnetismo da Terra está no Polo Norte, vai mudar para o Polo Sul, certo? Aí você tem aqui a formação das banquisas, tá? Formação das banquisas,
que é aquela camadinha fina de gelo que fica ali no mar. E você tem a formação da inlândices, que é uma espécie de camada, só que é do continente, certo? E de água doce, não é de água gelada como as banquisas. E claro que a gente pensa logo em quem? No Leonardo DiCaprio e na Kate Winslet, né? Que é exatamente o iceberg. Por quê? Porque foi o iceberg responsável por bater ali no Titanic, em 1912, no Atlântico Norte, fazendo com que o navio viesse a pique. Né? O navio vai a pique, quer dizer que ele vai afundar. Ele afundou. Tem várias teses sobre isso aí, né? Inclusive há quem diga que ele já estava com um problema lá numa das proas, né? E o iceberg só fez terminar de arrebentar. Né? A empresa não quis adiar a viagem para fazer o conserto, porque isso iria acarretar em prejuízo de milhões, então eles quiseram evitar o prejuízo e acabaram provocando uma das tragédias, das grandes tragédias aí em termos de navegação da humanidade. Tragédia, quando eu estou dizendo, não aquilo que se refere à guerra, porque não foi na guerra, foi uma fatalidade ali, né? O navio afundou, certo? Por conta dos fogos. Os navios que poderiam ter resgatado as pessoas não foram, porque você até era comemorando, lá todo mundo na festa, né? Até que chegaram-se o socorro, muitos se salvaram porque ficaram nos botes, outros caíram na água, muitos não morreram nem por conta do impacto e do afundamento do navio, muitos morreram por hipotermia mesmo, né? O Leonardo DiCaprio, por exemplo, o Jack, tô brincando, né? Claro, mas muita gente morreu em hipotermia. O que é isso, hipotermia? É quando o corpo vai perdendo calor por conta do frio exagerado, é como milhões de agulhas estivessem sendo enfiadas no seu corpo, até que o corpo para de funcionar. Parou ali, pronto, teve hipotermia. Certo? Vocês lembram que a gente falou de tundra, certo? E aqui tem uma foto da tundra, certo? Embaixo do solo da tundra, que é altamente fértil, existe uma camada de gelo fixa que a gente chama de permafrost. Ok? Pronto. Aí aqui com relação à biodiversidade dos polos. A gente sabe que existe biodiversidade nos polos, não é assim uma coisa que seja igual, vamos dizer assim, à biodiversidade da floresta amazônica, da floresta do Congo, da Indonésia. Mas há uma grande biodiversidade até na região da Antártida. Tem animais que se adaptaram àquele clima, né? Tá aí, eu já mostrei para vocês, né, ó, tá? A caça à baleia, né? Em alguns países é permitido. E o Tratado da Antártida, né, que você sabe que os países chegaram a um consenso para a exploração da Antártica para pesquisa, já que ninguém consegue morar lá, que é muito frio, como eu disse, por conta do afélio. O Polo Sul ele tem uns picos de friagens, né? Então é muito difícil morar lá. Mas há quem more no Ártico, na região ártica, na região glacial ártica. Na Antártica é mais difícil, estou falando em termos de seres humanos. Até o presidente da República já foi lá, passou um dia e disse que sentiu como se estivesse em casa. Que pra ruim, tira grande. Né? Um frio danado lá, certo? E claro que tem os equipamentos e tal, né? Que ajuda a você sobreviver. E no Polo Norte também tem as estações científicas, né? Da qual tem também os equipamentos, você dentro da barraca, sim, você dentro digamos assim, uma espécie de barraca, meio iglu, né? Lá fica bem aquecido, porque tem os equipamentos de aquecimento. Então você nem sente frio lá dentro. E, claro, quem vai lá, os cientistas que vão para fazer a pesquisa, nas regiões mais remotas, né, para pesquisar sobre magnetismo, essas coisas, eles usam uns agasalhos enormes, né? Pronto. E, claro, ó, mostrar aqui para vocês o iglu. Mesmo sendo feito de gelo, ele impede a circulação do ar, e a circulação do ar é que define, como a gente viu nos climas antes de entrar nas regiões polares, é que acaba definindo
a sensação térmica. Então, como ele já tem umas roupas bem grossas para sobreviver ao frio, né? Porque tem alguns animais que sobrevivem ao frio por causa das suas vestimentas. E muitos animais são sacrificados para que o homem utilize seu couro para se aquecer do frio. Isso foi historicamente, né? Desde muito tempo atrás. Certo? Então está aqui o Inuits construindo aqui seu iglu. Então, por conta de que o ar não circula lá, ele fica menos frio. Tá? Ok? Ok. Pronto. Economia do Ártico. A gente sabe que, por exemplo, os Estados Unidos eles compraram o Alasca, aí disseram assim, está comprando um elefante branco, não serve para nada o Alasca. Eles compraram da União Soviética. Né? Ali do Alasca, se você reparar, entre o Alasca e a Ásia, é que tem o Estreito de Bering, que ele virou uma ponte natural, certo? No período da glaciação, onde todo o hemisfério norte, grande parte do hemisfério norte ficou debaixo de gelo, né? Chamada Era do Gelo. Existiu a Era do Gelo? Claro que existiu, né? Então, fez uma ponte natural, onde muitos asiáticos, fugindo do frio, foram descendo ali pelo Estreito de Bering e foram povoando, ajudando a povoar o continente americano. Mas não só eles, também tem a tese de que outros vieram da Polinésia, por exemplo, certo? Em pequenas embarcações. Então, quando os Estados Unidos comprou o Alasca, ele não sabia, mas no Alasca tem petróleo e é ótimo para piscicultura. Professor, o que é piscicultura? Pesca, salmão, né? Então o Alasca não foi uma compra ruim. Eu sempre gosto de falar desse filme, que eu acho muito legal, que é A Proposta, né? Que o cara se casa com uma canadense para mantê-la nos Estados Unidos. Quer dizer, eles na questão da migração, eles são rígidos até com o povo do Canadá, que é os primos ricos deles, né? Mas aí ele se casa com ela, mas com a condição que ela fosse passar um final de semana com ele, visitando a família dele, aonde? Lá no Alasca. E ela não sabia, ele era ajudante dela, né? Ela era editora de livros e tal, revista, eu acho. E a família dele era muito rica, mas ela não sabia. E quando chega lá, está naquele período que eu falei, que o sol não se põe. Então 10 horas eles vão dormir 10 horas da noite e ainda está claro. Aí ela diz assim, eu não consigo dormir nesse sol. Aí ele aperta o botão lá, no quarto, eles estão no quarto, aí uma espécie de cortina eletrônica vai se fechando, certo? Só os equipamentos eletrônicos, a cortina é cortina normal. Aí se fecha, fica escurinho, aí ela consegue dormir. Porque em algumas regiões não escurece em determinado período e não amanhece em outros determinados períodos. E aquilo que eu acho que eu passei para vocês na aula passada, não foi na aula passada, não tenho certeza, é sobre a aurora boreal, acho que foi. Ou foi na aula passada ou na retrasada. A aurora boreal é um fenômeno que você não vê o sol. Tá de noite você não vê o sol. Mas você vê uns clarões assim, uns efeitos, né, que brilhanta, diz que é das coisas mais lindas do mundo. Infelizmente, a gente não tem dinheiro para viajar, a gente é escravo do capitalismo brasileiro, né? Não tem dinheiro nem para ir ali no Juazeiro, no Juazeiro do Norte. Você já deve ter ido, eu nunca fui. Né? Pedir a benção para padecer isso. Nem ver lá o Salvador, nem São Paulo, no Rio, quanto mais ir lá no Alasca. Né? Ver a aurora boreal, ou em outras regiões polares da Europa ou da Ásia, né? na região da Sibéria, para ver a aurora boreal. Não é isso? Pronto. Então, está aqui a presença humana na Antártida, né? São as bases de pesquisa. O Brasil tem a sua, certo? Fica se revezando, porque ninguém aguenta ficar lá. Geralmente é de 3 em 3 meses, ninguém aguenta ficar mais do que isso por lá. Tá? Aí tem aqui o ProAntar, que é o Programa Brasileiro, né, de Pesquisa sobre a Antártica. Né? A pesquisa agora não está tão evidente. O pessoal andava falando que a educação não era muita coisa, mas através da educação é que se pode chegar à cura do vírus. Né? Então tem muita gente que a gente não para pensar, mas tem muita gente estudando
pra caramba pra gente ter essas comunidades da vida contemporânea, vamos dizer assim. Né? Você acha que foi alguém que não estudou que inventou a televisão? Foi alguém que não estudou que descobriu o rádio? Quando eu estou falando do rádio, eu estou falando do elemento químico. Né? Foi alguém que não estudou que inventou o avião? Foi alguém que não estudou que inventou os dispositivos, os computadores, os satélites, né? Diversas coisas que a gente usa, o nosso aparelho celular. Você acha que foi quem não estudou que conseguiu fazer o desenvolvimento da medicina a ponto de que você possa ser curado de diversos cânceres, ou de outras doenças? Não é isso? Então, isso chama-se estudo. O que a gente tem foi porque alguém estudou bastante para que você tivesse. Nos tecnopolos. Não é isso? Tem gente uma hora dessa lá, esse elementozinho combina com esse elimina esse, estudando uma cura para o vírus que está estabelecido. Se faz com pouco estudo? Não. Você acha que a mulher, quando vai ter um filho e não tem uma dilatação suficiente, ela vai deixar qualquer um fazer o parto dela? Porque quando está normal, tem a parteira. Mas quando não tem dilatação suficiente, a mulher pode morrer, ela recorre ao médico. Aí só neste parto, gente, o médico fez não sei quantos anos de medicina, mais um ano de residência, mais aperfeiçoamentos para poder entender exatamente onde pode cortar, né? O tempo de tirar, o tempo de cortar o cordão umbilical. Além de tudo, tem todo um aparato lá em volta da mulher, medindo pulso, medindo coração, medindo isso, medindo aquilo. Todos aqueles aparelhos foram criados por cientistas. Não foi alguém que não estudou. Todos os aparelhos que estão ali foram criados por cientistas. Né? Além de tudo, para ela conseguir suportar o corte na barriga para tirar o menino, certo? Que o menino está ao contrário, que ele tem que estar com a cabeça lá no ponto para poder sair. Se tiver ao contrário, a mulher pode morrer, e antigamente muita mulher morria por causa disso. Certo? Aí para ela aguentar aquele corte, que ela não aguentaria de jeito nenhum, eles fazem o quê? Eles dão uma injeção para ela suportar a dor, uma chamada anestesia. Para isso tem que ter um médico anestesista, ou seja, tem que ter especialização em anestesia. Para aplicar a anestesia, saber exatamente o ponto perfeito da anestesia. Tá? E além de tudo, a própria anestesia. O que é que eles botam lá que faz com que a pessoa adormeça a ponto de não sentir dor? Que o corpo passe a reger a ponto que você não sinta aquela dor terrível. Isso ali foram cientistas que descobriram. Fizeram em laboratório aquela combinação de elementos da qual diz, nesse ponto e nesse nível não mata a mulher. Porque se também for um nível muito alto, pode morrer, né? O coração pode não aguentar. Então, no nível certo, ela vai conseguir sobreviver. Ela vai apenas relaxar, não vai sentir nada. Certo? Tudo ciência. É ou não é? Então, é fundamental a pesquisa, como se pesquisa na Antártica. Pode estar lá na Antártida, né? Diversas descobertas daquelas velhas perguntas que o homem tem. De onde viemos? Para onde vamos? Por que respiramos? Por que ingerimos tanto gás e só pegamos o oxigênio? Porque quando a gente solta, o oxigênio já está transformado em outros gases? Por que bebemos água? Por que precisamos de 3 tipos de alimentos, sólido, líquido e gasoso, para poder sobreviver? Porque o homem é a única espécie que consegue produzir, raciocinar, criar. Claro, quando eu digo isso não é porque um João de Barra ele cria uma casa também. Uma abelha vai criar uma casa também, né? Mas uma coisa mais ampla, né? Criar, pensar, dividir, destruir, para nós, né? Diante de toda a beleza, o homem prefere destruir, né? Pronto. Aí vamos entrar, gente, no capítulo 6 do módulo
3 ainda, um mundo globalizado, que eu também vou entrar nessas questões. Por isso que eu fiz esse parâmetro, essas trocas de informação das regiões polares, da importância da pesquisa dessas regiões, principalmente do Polo Sul, na Antártida, né, que o Brasil tem pesquisa por lá também, certo? E pegar com essa nossa realidade de mundo globalizado. Professor, e o que é mundo globalizado? O que é globalização? Eu poderia dizer de uma forma mais simples possível que globalização é uma forma de interação de elementos políticos, econômicos, culturais, etc., entre os países que estão em constante mudança. É uma boa definição para a globalização. Então, com o advento da tecnologia, eu tenho a intensificação da globalização. Então, a tecnologia é importante para a globalização. Certo? Com o desenvolvimento econômico, com as novas teses para a economia, né, com os países interagindo economicamente, um país tem um problema ali, o outro sente os efeitos, o outro lá na frente também sente. Então, a economia é fundamental para a gente entender o que é a globalização. Mas o país adota determinada coisa ali, e o país ali é presidencialista, o outro é parlamentarista, o outro lá, certo, é uma ditadura. O que deixa ou amplia ou não permite o avanço da globalização naquele país, ou entre aqueles países. Então a política é fundamental para entender o que é globalização. Tá? Ah, mas o pessoal inventou de fazer uma calça azul, para capinar na roça lá nos Estados Unidos, para trabalhar lá na lavoura, seja na agricultura familiar, já com a agricultura mais moderna, ou seja numa mais de subsistência, certo? Mas eles criaram uma calça lá tão resistente lá, e de repente caiu um gosto popular e todo mundo começou a usar, o chamado blue jeans. A gente viu uns filmes que vieram para cá, certo? A gente viu nos filmes que vieram para cá, o pessoal tudo usando essa calça azul, calça resistente azul. Ah, vamos usar também. Então os costumes são fundamentais para que a gente entenda que é globalização. Ah, cara, mas eu estava ouvindo ali, eu não sei nem o que significa, mas eu estava ouvindo lá, e o cara estava cantando assim, eu achei bonito, achei tão bonito, do meu tempo. O cara estava cantando assim, turn loose from the hand, let me fly to this dance. Eu não sei nem falar, mas eu achei lindo. Certo? Ah, eu vou deletar aqui. Ah, eu vou fazer um download. Peraí, deixa eu ligar aqui meu abajur, vou pegar meu notebook, vou navegar na internet. Vou baixar. Como é o nome dessa música? É Skyline Plegion. Eita, que nome difícil, mas não sei nem pronunciar não, mas eu gostei da música. Pelo menos eu posso né? Cara, vou lá, agora sim, agora eu vou sair ouvindo minha música aqui, né? Sair da minha house ouvindo minha música aqui e tal, com o meu novo look aqui pra mim ganhar as girl. Né? Então, a cultura é fundamental para que se entenda globalização. Certo? Por que dela ter se intensificado só por ter se intensificado mais por conta do fim da Guerra Fria? O que a Guerra Fria tem a ver com globalização? Por conta da invenção da internet. O que a internet tem a ver com a globalização? Se globalização é a interação entre os países, então, uma vez eu ouvi falar que teve um tal de grandes navegações aí, onde os europeus deixaram a Europa lá, encararam o Mar Tenebroso, saíram pelo mundo, né? Se integrando ao mundo, levando doenças que não existiam nos outros lugares para lá, pegando doenças de outros lugares, trazendo para a Europa,
fazendo comercialização, pegando produtos que não tinham na Europa, que só tinha lá na Índia e levando para a Europa. Outros que só tinham no Brasil. Outros que só tinham na África. Então eu posso dizer que a globalização começou no período das grandes navegações. Isso a gente vai começar na próxima aula, o mundo globalizado. Beijos para vocês, tchau!